Olá, galera, como estão? Espero que todos estejam bem e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio fazendo vídeo em nome da equipe da matemática para trazer a matéria da semana 19, aonde que nós vamos finalizar a matéria sobre estatística falando das medidas de dispersão. Quem são elas, professor? Nós já vamos ver que são a variância e o desvio padrão. Tranquilo? Então, nós vamos ver e introduzir esse conceito através de exemplos. Então, aqui no primeiro exemplo, considera as idades de dois grupos de crianças que irão participar de duas festas diferentes. Na festa A, tu tinha crianças com 1, 2, 2, 12, 12 e 13 anos. Na festa B, 5, 6, 7, 7, 8 e 9 anos. Se tu for tirar a média aritmética da festa A, somar 1 mais 2 mais 2 mais 12 mais 12 mais 3, dividir para 6, vai dar 7 anos. Mas foi o que aconteceu mesmo? Na média aqui tinha 7 anos, observe que tu tinha 3 nenês e 3 adolescentes, né? Bem longe do que estava lá dentro daquela festa. Se tu for fazer da festa B, agora sim faz um pouco mais sentido, porque os dados estão mais próximos uns dos outros, ó. Então, tem um caçulinha e tem um pouquinho mais velho, mas é tudo meio que numa escadinha, né? 5, 6, 7, 7, 8 e 9 anos, tudo sequenciado. Não tem coisas muito mais novas e coisas muito mais velhas. Só que a média também deu 7 anos, né? Então, como que nós vamos determinar qual das festas eram mais homogêneas? Então, observe que apenas a média aritmética não é eficiente para esse caso, pois não indica o grau de dispersão dos dados. E para esse grau de dispersão, nós vamos usar a variância e o desvio. Tá? Aqui assim um outro exemplo, onde que fala da disputa de uma única vaga, onde que Eduardo e Vicente estavam concorrendo. Daí aparece aqui assim a tabela do desempenho de cada um, notas do Eduardo, notas do Vicente. Nós formos também tirar a média aritmética, no primeiro caso vai dar 8 e no segundo caso também dá 8. E aí, quem foi o que teve matematicamente melhor desempenho? Né? Então, como proceder matematicamente para determinar qual dos dois teve o melhor desempenho na avaliação? Né? Para isso, nós vamos começar a estudar a tal da variância. O que significa variância? Ela indica o afastamento de uma amostra em relação à média aritmética. E também você pode dizer como sendo a média aritmética dos quadrados dos desvios dos elementos da amostra. A fórmula para chegar lá, e professor, agora tu assustou nós. Calma que eu já vou mostrar no exemplo o que significa e como fazer essa fórmula funcionar. Aonde que o V significa variância, o I, uma que assim indica a partir do primeiro termo até o último termo dessa tua sequência, tá? Ou dessa tua amostra, melhor dizendo. Esse epsilon aqui assim indica somatório, você tem que somar os termos. Cada termo vai ser composto do valor observado menos o valor da média aritmética elevado ao quadrado. E tudo depois dividido pela quantidade de termos. Calma que eu já vou mostrar no exemplo, tá? Olha só nos exemplos. Primeiro pegando das festas infantis. Então tu tinha os dados 1, 2, 2, 12, 12 e 13 anos. A fórmula está aqui, ó. Quem que vai ser esse XI? XI vai ser, ó, 1 ano menos a média que valia 7, somado com 2 anos menos o valor da média, que é 7 elevado ao quadrado, mais, somado de novo, né? 2 anos menos a média elevado ao quadrado, somado com 12 menos a média elevado ao quadrado. Em outras palavras, vai ficar assim, né? Ó. Média aritmética nós já tínhamos visto que era 7, então, ó, 1 menos o 7 ao quadrado, que é a média, mais, somado, 2 menos o 7 elevado ao quadrado, mais 2 menos o 7 ao quadrado, mais 12 menos 7, tá? Peguei, ó, cada um dos termos que eu tenho aqui nessa amostra e subtraí sempre da média aritmética e levei ao quadrado, ó, até chegar no
13 menos 7 elevado ao quadrado. Dividir por quanto? 6 termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Dividido por 6. Fiquei com uma variância de 28,67 anos quadrados. A variância é uma medida quadrática, tá? Tanto é que ela trabalha aqui sempre com potências, ó, né? Potência ao quadrado, potência ao quadrado, potência ao quadrado. Então vai ficar anos ao quadrado. É uma ideia meio que diária, tá? Festa, mesma ideia. Peguei a fórmula, também fiz a mesma coisa. A média nós já sabíamos que era 7, fiz, ó. Primeiro dado, primeira informação menos a média, no caso 5 menos 7 ao quadrado, somei com 6 menos 7 ao quadrado, 7 menos 7 ao quadrado, 7 menos 7 ao quadrado, 8 menos 7 ao quadrado, 9 menos 7 ao quadrado. Se eu fizer as contas, né? 7 tira 5, fica menos 2. Menos 2 ao quadrado vai valer 4, porque está dando em parênteses. 6 menos 1, 6 menos 7 é 1, né? 1 ao quadrado ou menos 1 ao quadrado vai valer 1. 7 menos 7 é 0. 0 ao quadrado vale 0. Depois, 8 menos 7 é 1. 1 ao quadrado vale 1. 9 tira 7 fica com 2. 2 ao quadrado vai valer 4. E eu fiquei agora com uma variância de 1,67 anos quadrados. E aí, quem que foi uma amostra mais homogênea, a primeira ou a segunda? Quanto mais próximo do zero os valores nós chegarmos, esse valor aqui, ó, quanto mais baixo ele for, mais homogênea vai ser a tua aposta. Então, observe que apesar da média ser igual, o valor da variância é bem diferente. Ou seja, os dados do primeiro conjunto são bem mais heterogêneos. Por que mais heterogêneo? Porque ele chegou no valor de variância muito maior que esse número aqui, tá? Quanto maior o valor, mais heterogênea a tua amostra. Heterogêneos são valores mais dispersos, no sentido, assim, números mais afastados uns dos outros, tá? Homogêneo, números mais próximos uns dos outros. Então, aqui o exemplo para as notas do Eduardo e do Vicente, então vai ficar aqui, ó, nós já vimos que a média aritmética era 8, né? Então, ó, 8,5 tira 8 ao quadrado, 9,5 tira 8 ao quadrado, que assim é 9,9, tá? Aqui era para ser 9,5, desculpa, eu errei na hora de digitar. 8 menos 8 ao quadrado e 2 vezes 7 menos 8 ao quadrado. Por que 2 vezes? Porque apareceu 2 zeros. Eu poderia escrever 7 menos 8 mais 7 menos 8. No caso, 2 vezes 7 menos 8. Se eu for fazer aqui, ó, 8,5 tira 8 dá 0,5. 0,5 ao quadrado, isso aqui assim dá 0,25. Aqui assim a diferença é 1,5. 1,5 elevado ao quadrado dá 2,25. Aqui vale 0. Aqui dentro vai valer menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2, que tem um 2 na frente, vale 2, tá? Depois nas notas do Vicente. A média também era 8, então 9,5 tira 8. 9 tira 8 ao quadrado, 8,5 tira 8 ao quadrado, 8 tira 8 ao quadrado, 5 tira 8 ao quadrado. Aqui assim a diferença é 1,5, 1,5 ao quadrado vale 2,25, 9 tira 8 vale 1, 1 ao quadrado vale 1, 0,5 ao quadrado vale 0,25, aqui assim vale 0, aqui vale menos 3 ao quadrado vai valer 9. Se tu somar os valores que eu falei que ia dar antes aqui, tu vai ficar com 4,5. 4,5 dividido para 5, 0,9. Já no segundo caso, tu vai ter 12,5. 12,5 dividido para 5, 2,5. Então, observe que as notas do Eduardo elas eram mais homogêneas, uma mais próxima da outra. E esse caso seria esse o candidato aprovado no teste, porque ele teve melhor variância. Quem tiver melhor variância também vai ter melhor desvio padrão, tá? É consequência um da outra. Então, ó, conclusão. Por esse processo, as notas do Eduardo são bem mais distantes, são bem menos distantes do que as notas do Vicente. Quanto menor a variância, menos dispersas são as notas. Logo, o Eduardo teve um desempenho mais regular. Provavelmente teria sido aprovado.
E o que é o desvio padrão? Depois que tu conseguiu calcular a variância, o desvio é bastante simples, porque basta fazer ele como sendo a raiz quadrada daquela variância que você tinha, tá? Também aqui assim, uma observaçãozinha, quando todos os valores de uma amostra são iguais, o desvio padrão é zero. Se todos os valores valem a mesma coisa, vai ter que dar zero. Sendo que quanto mais próximo de zero, menos é a disposição, menor é a disposição dos dados, mais próximos um dos outros estão. Então, aqui assim, eu resolvendo o exemplo das festas, então calculei a raiz quadrada da amostra da festa 1, calculei a raiz quadrada da festa 2, e observe que, de fato, na festa 2, chegou mais próximo de zero. Né? De novo aqui, ó, Eduardo e Vicente. Calculei do Eduardo, calculei do Vicente, e mais uma vez o do Eduardo foi mais próximo de zero. Então, nesse caso, o Eduardo teve o melhor desempenho, e nesse caso, as idades aqui eram mais homogêneas. Tranquilo, meu povo? Amplitude, nós já tínhamos falado, acho lá na semana 1, quando nós começamos a falar de estatística de Hall e amplitude, né? Então, nós já tínhamos visto que era a diferença do maior valor da tua amostra menos o menor valor da tua amostra. Tranquilo? Exercícios propostos pelo prof. Um treinador de uma equipe de voleibol resolveu medir as alturas dos jogadores da equipe e encontrou os seguintes valores: 1,84, 1,97, 1,78, 2,05, 1,91, 1,8, tudo em metros. Em seguida, calculou a variância e o desvio padrão. Quais foram os valores observados pelo treinador? Então pode arma as continhas e para fazer a continha final, faz com a tua calculadora, tá? Para agilizar aqui, como tu viu, vai dar umas raízes dos números meio feio aí para calcular. Então pode e deve usar calculadora do celular, do computador, enfim, taca a ficha. E segundo exemplo para vocês resolverem, então é que assim era um processo seletivo, mesma ideia daquele exemplo que eu trabalhei com vocês antes, né? De uma multinacional, foi dividido em 3 etapas, com notas valendo de 0 a 10 pontos. No final do processo, será aprovado o candidato que tiver o desvio padrão mais próximo de zero, isto é, o candidato que tiver notas mais homogêneas. Observe a nota dos candidatos. Então, aqui tem as notas dele, candidato A, B, C, certo? Então, ele quer que você calcule as amplitudes, as variâncias, o desvio padrão, coloque as informações na tabelinha e depois diga quem ganhou a vaga, quem foi o candidato aprovado, A, B ou C. Tranquilo? De boa? Para essa semana era isso, aquele super beijão no coração de todos. O professor segue morrendo de saudade.